Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. É um privilégio estar aqui, uma honra diante da igreja de Jesus Cristo. Amém. Que invade, que imperverse, que chega arrebentando tudo ao meio-dia. Então aqui a mortandade está indicando, a destruição está indicando uma força devastadora, destruidora que chega ao meio-dia. Meio-dia sempre foi um horário de minha vida de oração. Sempre orei ao meio-dia. Eu me converti, tem 37 anos, eu tinha 24 anos quando eu saí da vida da criminalidade, pelo poder da oração da minha mãe. Minha mãe sempre orou ao meio-dia. Cheguei numa casa de recuperação aqui no Paraná, em Maringá, num Movimento para a Libertação de Vida, Molive, Ministério do Pastor Newton Tuller, lá de Maringá. E quando eu cheguei ali, o pessoal orava ao meio-dia. E eu segui aquela linha, querendo entender as coisas de oração da Bíblia. E eu descobri que na Bíblia tem um ciclo de oração dentro das 24 horas. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite. E aí fico de 7 até meia-noite. Você tem um espaço de 6 horas, que é uma construção bíblica sobre a morte de Jesus Cristo, a crucificação e a morte, os dois períodos da cruz, período de luz, período de treva. E ali mostra muitas coisas, como a gente entender esses horários de oração. A igreja, ela precisa entender que a sua maior arma é o poder da oração. Aleluia. Uma igreja que ora, ela certamente ela se une e ela estreita relacionamento. Uma igreja que ora, ela expele a maldição, ela expele a rebelião para fora dela. Aleluia. É como um corpo bem alimentado, bem nutrido. Amém? Bem estruturado. A hora que você come alguma coisa que vai fazer mal, ele cria suas células protetoras e joga para fora, aleluia, amém? A igreja que ora é uma igreja que Satanás não tem poder sobre ela. Levante sua mão e diga: eu creio, Senhor, que eu sou uma igreja que ora e Satanás não tem poder sobre a minha vida e nem a minha família, em nome de Jesus. Então, se você entender o ciclo de oração e seguir o ciclo de oração, você vai vencer todas as intempéries, todas as confusões que vier sobre você. Amém? Tanto no lado familiar, quanto no ministerial, social, econômico, em todos os campos. E orando ao meio-dia, vendo esse povo orar, também comecei a orar. E fui trabalhar em vários lugares no Brasil, já trabalhei em vários lugares, né, em tribo de índio. Quando trabalhei com os índios, nos ribeirinhos do Amazonas, nos ribeirinhos do Mato Grosso, e nas tribos de índio, principalmente com os parecis, dentro das florestas, dentro das matas, 150 quilômetros da beira de uma estrada de terra, até onde estão ainda hoje, né, as tribos. Trabalhando ali, eu sempre orei e orava ao meio-dia. E vi Deus fazer muitas coisas. Por exemplo, trabalhei numa cidade chamada Rosário Oeste, Mato Grosso, e entrando para dentro das matas, a gente encontrava lá alguns meninos arrastando no chão, e eram chamados de meninos serpente. E aquele negócio começava a incomodar a gente, ver aquelas crianças, perguntava o que aconteceu, eles explicavam. Eles iam até 4 anos, 5 anos andava, falava, corria, brincava, caiu, perdeu a visão, perdeu a audição, perdeu a palavra, fonar,
perdeu as coordenações de andar em pé e arrasta como serpente. Vai ao médico, a Cuiabá, quando vai lá, os médicos fazem todos os exames, não tem nada, todos os órgãos vitais, seu estado perfeito. Não existe doença, mas existe essa situação, cego, surdo e mudo, e não anda. E o título era Menino Serpente, porque eles andavam, se arrastavam igual serpente no chão. E os lábios comidos pelo ácido gástrico, porque eles botavam a língua para fora, e tinha um mau cheiro terrível. E orando a meio-dia para quebrar aquelas maldições daquelas florestas, Deus um dia libertou o menino daquele. E foram 150 crianças libertas. Aleluia. Estou falando lá de 84, 85, quando eu trabalhei nesse lugar. E ano retrasado eu estive lá, passeando por essas aldeias, depois de muitos anos vivendo em Europa, fora daqui. Eu fui lá visitar, irmãos, nunca mais teve um menino serpente. Aleluia. Amém? E assim a gente foi trabalhando, orando, né, vivendo nas tribos de índios, trabalhando, abrindo casas de recuperação para drogados. No Brasil abri 15. Sempre trabalhando com igreja, missões, seminário, abrindo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas interessante que em 2001 eu tive uma experiência fenomenal que mudou toda a minha construção de oração ao meio-dia. Porque eu estava orando, jejuando 40 dias para a gente tomar aquela cidade de Palermo, da mão daquele principado que comandava a máfia, que comanda tudo, que quebrava tudo. E a Cosa Nostra, que são coisa deles, mas a gente tem que falar Cosa Nostra, que é a máfia mais pesada do mundo, uma das, mas é uma das que comanda o universo. Cosa Nostra não é uma máfia comum, é uma máfia de alto poder, de alta força, é uma coisa terrível. E as igrejas, muitas vezes subjugadas, presas, dentro daquele conceito, religião, muitas coisas ruins. E eu já trabalhando na Itália desde 89, trabalhando nas ilhas, Sardenha, Sicília, norte de Itália, né, girando a Itália, e com o objetivo de um dia Deus avivar a Itália, Deus restaurar as igrejas, Deus fazer as igrejas crescerem e salvar milhares de almas. Até que chegou no ano 2000, nós descemos para Palermo, eu e mais 3 italianos, Filippo, Giuseppe e Eliseu. Eliseu Sino é o presidente desse ministério lá na Itália. Ministério Saron, para nós Saroni, nome italiano. E quando a gente estava orando no meio-dia daqueles, de repente eu estava no 35º dia de jejum e de oração. Ao meio-dia, o italiano é assim. Quem está orando, puxa a oração, ele segue. Se parar, eles param. Se gritar, eles gritam. Então ele vai na voz de quem está comandando. Parou, vira silêncio. Levantou, levanta todo mundo. Se falar em nome de Jesus Cristo, benedito in eterno, aí acabou tudo. Jesus que é bendito e eterno, acaba tudo. Se falar esse nome na oração, ele já diz, amém, acabou, findou tudo aqui. E de repente Jesus chegou do meu lado e falou assim, Paulo, senta aí, eu preciso te explicar algumas coisas e te fazer umas perguntas. Aí eu parei de orar, sentei, quando eu olhei, estavam todos os italianos parados, sentados. Mas ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas Jesus chegou para mim e falou bem, se você sabe o poder da oração do meio-dia, falei, Jesus, eu conheço, mais ou menos por aqui. Ele disse, não, mas você conhece os segredos. Por que eu coloquei não temer, não ter medo, não temer nada do exterminador?
Porque Satanás, ele invade ao meio-dia, mas eu coloquei escrito, não temer Satanás. Amém? Amém? E eu olhei para, ó, Jesus, eu oro assim. Ele falou, não, você tem que entender o seguinte, você sabe, ao meio-dia, você é um ser sem sombra. Primeira palavra que Jesus falou. Ao meio-dia, você é um ser sem sombra. O sol está no alto da sua cabeça e a sombra está debaixo de teus pés. É a hora que o dia vai virar. E quando o dia, o sol inclinar, a tua sombra vai ressurgir. E eu quero que você me responda, que sombra você vai ter? Uma sombra de guerreiro vencedor ou uma sombra de um guerreiro perdedor? Aí mexeu comigo. Falei, Jesus, aí é melhor o senhor explicar esse negócio, que o negócio está confundindo minha cabeça. Falou, você sabe que Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, são atributos meus. Mas Satanás, ele vive de informação recebida e ele informa aos principados e potestades. Então, ao meio-dia, Satanás passa pelas capitais, nem que seja por segundos. Quando as capitais se alinham das nações ao meio-dia, ele roda as nações rápido. E ali ele reúne os principados das capitais, das cidades, dentro do estado, dos estados. Ele reúne a capital principal da nação e ali ele distribui forças destruidoras. Isto, irmãos, me levou a Roma, né? Porque Roma é a capital de Itália e aonde está as coisas pesadas, porque eu estava na Itália. Mas aqui no Brasil, me leva a Brasília e aonde está as coisas pesadas. Por que Deus está mexendo com a estrutura do Brasil? Porque tem um exército de oração, aleluia. O Brasil não vai ficar mais na mão de Satanás, quem crê nisso aí? Esses caras que estão lá em cima vai cair tudo, todos ladrões, todos mercenários, todos esses hipócritas do governo, todos esses corruptos, eles vão cair todos eles, aleluia, porque a igreja entrou para orar e para guerrear. Então Deus está levantando homens com autoridade, o Ciro, Deus está levantando o Ciro, amém? Homens que não têm nada a ver com o reino dos céus, mas que serão usados por Deus. Amém? Para descentralizar, porque a igreja está orando. E ao meio-dia as coisas acontecem. Então Jesus começou a falar muito comigo sobre isso. E eu falei, Senhor, então me dá uma luz. E Jesus falou, olha, eu vou colocar todos os versículos dentro de você agora. Gente, na minha mente choveu versículos que eu nunca parei para analisar, para olhar se aquilo era meio-dia, se não era meio-dia. Nunca me preocupei com isso. Mas parece que todos os versículos começaram a descer na minha mente. E Jesus disse, ao meio-dia você pode sair bendito ou maldito. Isso é muito sério. Preste atenção nisso. Jesus colocou na minha mente, quando você abre Deuteronômio capítulo 28, você vai ler o versículo 1 ao versículo 14, só bênção, amém? Bendito, né? Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, ter cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, amém? O Senhor te exaltará sobre todas as nações, aleluia. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás, bendito e benditos. Versículo 7 chega a dizer que o teu inimigo veio contra ti por um caminho, mas por 7 fugirá diante de ti, porque o Senhor entregará ele derrotado na tua presença. Versículo 8 chega a dizer que o Senhor determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo em que puser as tuas mãos, o Senhor abençoará. Mas quando chega no versículo 15, abre as maldições. No versículo 29 diz assim, a maldição será tão grande
que você vai andar ao meio-dia como se estivesse nas trevas. Não tem quem te socorra, não tem quem te proteja, não tem quem te ouça. Você é roubado todos os dias. A maldição indica ali ao meio-dia. Isaías 59, versículo 10 diz a mesma coisa, né? Que estarás ao meio-dia como se estivesse dentro das trevas, apalparás como se estivesse na escuridão, e entre os robustos estarás como morto, destruído. Então ali foi indicando e mostrando que este horário não é um horário comum, é um horário, pode estudar toda a Bíblia, que nenhum horário vai ser tão falado quanto ao meio-dia, no poder da promessa da oração. Aí aquele negócio começou a vir muito forte, aí começou a abrir os canais de bênção. Isaías 58, versículo 10, vai dizer: ainda que você esteja nas trevas, a tua luz brilhará como o sol do meio-dia. Aleluia. Inverte o negócio. Ainda que Satanás te envolva, crie situações de treva, você vai resplandecer como o sol do meio-dia. Aleluia. Salmos 37, versículo 5 e 6, vai dizer também que a justiça, o direito brota como a luz, e a justiça como o meio-dia vai brotar para nós, justiça. Amém? E aí começou as coisas a abrirem. E eu comecei a ver coisas na Bíblia. Quem crê que a maldição pode ser destruída agora ao meio-dia? Quem crê? Levante sua mão. Diga assim: a partir deste meio-dia, todas as trevas que se levantou contra a minha vida será abatida em nome de Jesus. Toda treva. Aleluia. Toda obra de Satanás, toda maldição, tudo que Satanás costurou até hoje vai ser destruído em nome de Jesus. A partir deste meio-dia, sua vida pode mudar muito. Amém? Por exemplo, a hora que Jesus vai quebrar a maldição na vida dos samaritanos, através da samaritana, você pode olhar lá, João capítulo 4, versículo 6. Era hora sexta. Hora sexta no calendário judaico é meio-dia. Era hora sexta. Quando Jesus sentou para descansar, a samaritana chegou e Jesus lhe pediu água. Ela retruncou, reclamou, atacou Jesus, porque Jesus era judeu. Mas Jesus disse: se tu conhecer o dom de Deus, tu pediria água e ele te daria água que saltaria para a vida eterna. Aleluia. Era meio-dia. A maldição estava sendo destruída. A inimizade entre judeus e samaritanos. Jesus estava quebrando conceitos e preconceitos e trazendo vida. E passou ali mais 2 dias e Samaria desceu até ele. Amém? A hora que a salvação chegou para nós, gentios, lá em Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8, você vai encontrar uma história de Cornélio, um religioso, um gentio, de ofertante, de muita oração. O anjo do Senhor chega, fala com ele e manda ele enviar discípulo deles a Jope para falar com Pedro. E aí no versículo 9 do capítulo 10 de Atos diz assim: e era quando chegou na cidade de Jope, quase a hora sexta, Pedro subiu no eirado, no terraço para orar. Amém? Amém? Então veja bem, a igreja primitiva, ela orava ao meio-dia. Os apóstolos oravam ao meio-dia. E ali diz no versículo 10, 11, 12, 13, que Pedro viu o céu se abrir. Então, irmãos, ao meio-dia é hora de céu se abrir e a visão de Deus descer. Aleluia. E o que Pedro viu? Descendo um lençol de linho fino do céu, seguro pelas 4 pontas por anjos. Quando chegou na terra,
Pedro foi olhar dentro, quando olhou, Jesus falou, pega, mata e come. Ele disse, Senhor, eu nunca coloquei coisas impuras nos meus lábios, como eu vou comer isto? Jesus falou, não faça impuro aquilo que eu já santifiquei. E aí ele foi à casa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E sabe que serviu aquela visão do meio-dia para esta reunião aqui? Porque ali quebrava todas as cadeias que havia de impossibilidade de salvação para os gentios, que somos nós, povos, nações, culturas, todas as tribos, todas as línguas. A partir daquele momento, a salvação chegou para nós. Aleluia. Olha que maravilha. Ao meio-dia, a sua promessa pode chegar para você ao meio-dia. Quem tem uma promessa aqui? Olha aí, hein? Então, abra a sua Bíblia aí no livro lá do Gênesis capítulo 18. Abraão esperava a promessa há quantos anos, irmãos? Há 25 anos esperando o nascimento de Isaac. 25 anos. Gerou Ismael, criou problema. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus teve que criar uma doutrina para salvar uma promessa. Amém? Deus criou a circuncisão para salvar a promessa de Isaac. E ali, quando você olha aqui, diz assim, depois, e Abraão acertou com Deus, depois desapareceu o Senhor Abraão no carvalho de Mene, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Que hora é o maior calor do dia? Meio-dia, gente. Então, naquele momento que a sombra de Abraão sumia e iria nascer, até ali nascia uma sombra, onde a promessa não se complementava, onde a promessa não se concluía, mas a partir daquele momento, Abraão recebeu a promessa que o ano seguinte, Isaac teria nascido. Aleluia. Amém? Levante sua mão e diga, eu creio, Senhor, que a minha promessa, que a promessa que o Senhor me fez, chegará para mim a partir do meio-dia de hoje, em nome de Jesus. Pode chegar, pode mudar a sua história. Vou andar bem rápido aqui devido a muitos versículos. Aqui você vê a promessa, mas sonhos, irmãos. Abra aí no mesmo Gênesis 43. Eu acho isso aqui fenomenal. Por quê? Porque Deus dá um sonho a José. E no capítulo 37, José vai ser jogado dentro de uma cisterna vazia. Vai ser despido, vai ser vendido pelos seus irmãos. Vai para o Egito. Vai ficar na casa de Potifar, vai para as masmorras. Vai ficar preso. Isso passa 13 anos. Quando José está com 30 anos, ele está sentando ao trono de Faraó para governar o Egito, aleluia, pelo sonho interpretado. Passa 7 anos de prosperidade. Depois vem o tempo das vacas magras. 3 anos depois, o mundo está em crise. E todo mundo tem que descer para o Egito para comer da mão de José. José está com cerca de 40 anos. Desses 40 anos, 23 anos, sem pai, sem mãe, lançado fora. Pai já tinha esquecido, irmãos nem lembrava mais dele. Mas a promessa, Deus falou, que os 12 fechos inclinavam diante dele. Que o sol e a lua inclinaria diante dele. Aleluia. Deus tem um sonho na sua vida. Satanás pode ter roubado o tempo, mas Deus vai cumprir o que ele sonhou com você. Aleluia. Se Deus olhou, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Aleluia.
Satanás não pode tirar o que Deus sonhou. O tempo, 23 anos depois, não pode roubar o que Deus prometeu. Amém? Sonho de Deus. Deus falou para minha mãe que eu seria pregador do evangelho desde a barriga, desde o ventre, desde o útero. E eu carregava um título que não era meu, alguém me deu. Com 13 anos eu entro nas drogas, viro marginal. Mas com 24 anos, Jesus me arranca de lá e me coloca aqui. E já são 37 anos de vitória, aleluia. E minha mãe sempre dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje a casa da minha mãe, eu, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos, todos servem ao Senhor, aleluia. E era só a minha mãe crente, com a palavra, com sonho, com projeto. Aqui quando você abre aí o capítulo 43, você vai ver algo fenomenal. Quando isso veio na minha mente em 2001, falei, meu Deus, a igreja é muito mais forte do que a gente pensa. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que imaginamos. Olha o que está escrito aí no verso 16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao seu dispenseiro de sua casa, leva os homens à casa, mata uma novilha bem tratada, prepara tudo e eles comerão comigo ao meio-dia. Aleluia. Amém? Amém? Quem crê que vai comer o pão da vitória ao meio-dia aqui? Olha só o que vai acontecer no versículo 25. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si e se inclinaram à terra, se inclinaram diante dele até a terra, aleluia. Olha só, é meio-dia. É uma coisa fabulosa. Não sei o que vocês acham, mas eu, quando recebi isso aqui, todo o meu corpo tremeu. Minhas lágrimas desceram, porque eu comecei a entender. Tudo que o diabo embargou será liberado no projeto de Deus, aleluia. Tudo que Deus sonhou para mim, Satanás é insuficiente, Satanás e o inferno, para bloquear o que Deus sonhou. E se eu oro ao meio-dia, até o diabo vai inclinar e vai saber que Deus que está comigo é o Todo-Poderoso, aleluia. Quem crê no sonho de Deus para a sua vida aí? Olha que coisa tremenda. O que Deus te deu é para você, amém? Amém? Tem promessa na nossa vida. Isso aqui eu estou falando de promessa, de sonhos. Tem coisas na nossa vida que o diabo, ele chega até a tirar da gente. Mas se a gente tiver orando com convicção que Deus está conosco, Satanás vai perder qualquer batalha. Olha aqui, abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis. Olha isso aqui, irmãos. É umas coisas tremendas. 2 Reis, capítulo 4. Aquela mulher rica que constrói um ambiente para Eliseu, porque ela via que ele era um santo homem de Deus. E ela era uma mulher que não tinha filho. Ela alegou que o marido dela era velho. E Eliseu foi a ela e falou, mas Deus está falando que você vai ter um filho daqui a 1 ano. Ela falou, não faça isso, não brinque com meus sentimentos. Mas 1 ano depois o menino nasceu, amém? Ele nasce, cresce, fica um garotão, um rapaz, e trabalha com o pai no campo. Quando chega o versículo 18, diz assim, e tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai quando estavam com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça, exclamando. Disse o pai dele a um moço, leva-o à sua mãe.
e ele o tomou e levou a sua mãe. E o menino estava sobre o joelho dela até o meio-dia, e então morreu. Olha que coisa. Quer dizer, algo que Deus te deu, você nem pediu, Satanás quer tirar de você. Com a força da mortandade, não temer terror noturno, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Amém? Amém? Não temer. Essa mulher aqui, ela conhecia o potencial do meio-dia. Ela conhecia a autoridade daquele profeta que orava ao meio-dia. O que ela fez? Ela levou o menino, saiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a sua porta e saiu. Já que Satanás tirou ele de mim ao meio-dia, então o profeta vai ter que resolver isto. E o nosso profeta hoje é Jesus de Nazaré, aleluia. Debruça-se no leito dele, no leito da fé, na cama da esperança, porque o santo de Deus vai passar e o milagre vai se repetir na sua vida. Quem crê que Deus pode resgatar o que o diabo tirou de você, diga glória a Deus. Jesus colocou isso aqui dentro do meu coração. Falou Paulo, tudo que o apóstolo Paulo passou nesta terra e plantou, você pode resgatar e fazer a igreja crescer nesta terra para a minha glória, aleluia. Basta você entender o projeto, o plano e aceitar as normas. Eu falei, eu aceito. Vamos resgatar a semente, amém? Amém? Quem quer resgatar a semente aqui, diga assim, Senhor Jesus, chegou o tempo de resgate, de sementes. De novo, Senhor, ela venha rebrotar, reproduzir para a tua glória. Aleluia. O que essa mulher fez? Largou o menino lá. Mandou avisar seu esposo para mandar urgente um moço com carro para ir, ela ir ao profeta onde o profeta estava em oração. E ela conseguiu, chegou, o rapaz levou ela, chegou lá, perguntou, como é que vai teu marido? Ela, tudo bem. Como é que está você? Tudo bem. Como é que está teu filho? Tudo bem. Então está tudo bem. E o profeta disse, mas eu vejo que o teu semblante está meio triste. Ela disse, porque eu não te pedi nada. Você me deu a promessa que Deus me daria um filho para me fazer sofrer e viver angustiada. Promessa não angustia, meu irmão. Sonho de Deus não angustia. Aquilo que Deus te deu, Satanás pode até tentar tirar, mas Deus tem o poder da devolução. Aleluia. Aleluia. E o profeta falou, então o menino está lá na minha cama. E o profeta foi lá. E aí você lê no capítulo, vai ver que ele restitui o menino ressuscita e ele entrega de novo a sua mãe. Eu acho que nós precisamos de entender isto. Deus quer ressurgir projeto deles dentro de nós. Levante sua mão para receber uma unção. Receba esta unção. Resgate de direitos que foram tirados de você. Privilégio que Deus te deu, você não pediu. Deus te deu, aleluia. Aleluia. Aquela mulher não pediu, Deus a deu, aleluia. E Deus nos deu um filho para ela. E o filho agora está morto ao meio-dia. Satanás chegou para tirar o direito, mas ao meio-dia ele vai ressuscitar, aleluia. Pode baixar a sua mão. Entenda isto na sua vida. Eu comecei a entender algo, pode baixar a mão. Eu comecei a entender que Abraão recebeu ao meio-dia a promessa. José recebe o sonho ao meio-dia depois de 23 anos, meu amigo. Amém? Amém? E essa mulher, nós não temos a idade do menino, mas já era um moço. Ela não pediu. Deus
deu o filho para ela. E agora o filho está morto ao meio-dia. Quantas coisas nossas estão mortas ao meio-dia? Quantas coisas Satanás, ao imperversar, ao invadir ao meio-dia, anulou na nossa vida possibilidades. E as lágrimas, o choro, o gemido, o desespero. Mas esta mulher entendia, aquele profeta, quando ele ora ao meio-dia, o céu desce aonde ele está, aleluia. Amém? E ela colocou lá e acreditou. Ao meio-dia, gente. Eu não tenho tempo aqui de andar tudo isto, mas eu quero deixar para vocês aqui algumas passagens rápidas. Por exemplo, abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo... Gente, presta atenção nisso aqui, capítulo 10 de Josué. A briga contra os amorreus. Irmãos, tem demônios que é difícil de vencer. A habilidade das trevas é terrível. Para tomar a cidade de Palermo da mão do principado, eu tive face a face com esse principado. Porque Deus me deu o direito, privilégio, sei lá se é privilégio, direito, de trabalhar com o mundo espiritual de céu aberto. Então, quando eu entro a nível de guerra, de confronto, de batalha, eu vejo os demônios, eu conheço a origem deles, o tempo deles, sei como confrontar, atacar, descentralizar e alinhar a vida espiritual da igreja, aleluia, aleluia. E ali não era mole não, a guerra era grande. Um dia talvez a gente vai dar esse testemunho aqui, contar para vocês como tomar uma cidade, um bairro, um quarteirão, uma região de uma força devastadora, onde as drogas estão imperando, onde o crime está imperando, onde a miséria está imperando. Gente entrar ali e fazer daquele bairro um bairro modelo para a glória de Deus. Nós tomamos uma parte de Palermo chamado Águas Santas. Era o pior, era chamado quarteirão, o pior quarteirão de Palermo, de violência, de sexualidade, de criminalidade. Hoje é chamado, dentro da cidade de Palermo, a região mais tranquila e mais abençoada. Mas a nossa igreja está lá, com 3.500 membros para a glória de Deus. Aleluia. Porque a gente foi para cima dele. Tem inimigos que é difícil guerrear contra eles. Aqui, nesse capítulo 10, não era fácil enfrentar os amorreus. Amorreus eram um povo que foram criados sozinhos nas florestas e aprenderam a andar com os leopardos. Eles aprenderam com os leopardos. Andar na escuridão, enxergar na noite, andar, pular de uma árvore, passar em cima de galho seco. Eles ganharam habilidade. Eles tinham a habilidade de pegar na garganta das pessoas e arrancar. Então encarar eles à noite era letal. Enfrentar morreu no campo dele, quase ninguém vencia. À noite era impossível. É assim também. Muitas coisas na nossa vida espiritual. Mas olha o que vai acontecer aqui no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse, na presença dos israelitas, Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo venceu, vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro do justo? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. O sol se deteve aonde? No meio do céu. Qual é a hora que o sol chega ao meio do céu? Ao meio-dia, gente. Então, a hora que eu estiver orando ao meio-dia, aquele inimigo que é impossível para que eu possa vencê-lo, ao meio-dia, Deus me dará uma estratégia. Amém? Amém?
Deus me dará uma forma de como eu atacá-lo, como eu confrontá-lo e sair dali mais que vencedor. Aleluia. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, eu estou liberando a minha visão espiritual ao meio-dia para bater os meus inimigos em nome de Jesus. É maravilhoso entender isso. Quando você lê 1 Reis, capítulo 18, gente, é fabuloso. Esses versículos, eles foram caindo na minha cabeça, entrando direto assim, eu falava: meu Deus, aleluia. Né? Deus abriu a enciclopédia do céu, amém? Amém? E o negócio descia na minha cabeça, eu falava: eu estou entendendo tudo. Mas olha aí, 1 Reis, capítulo 18, quando a gente lê isto aqui, irmãos, é de mexer com o nosso espírito. Porque é uma guerra entre Elias e 450 profetas de Baal, mais os 400 de Jezabel. É muita coisa. É contra as forças religiosas, Baal, os Baalinhos, Baal, a religião. Um império do inferno terrível, de prostituição, de devastação social, de crise por todo lado. Então acontece esse desafio aqui e Elias aceita. E Elias dá o direito a eles de sacrificarem primeiro. Quando chega o versículo 26, diz assim: tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam, então invocou o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. Saltavam ao redor do altar que tinham feito. Agora veja o versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar. Aleluia. Amém? Ao meio-dia, Elias falou: olha, se Baal não pôde até aqui, agora é hora de Deus. Não é hora de Baal. Meio-dia é hora de exterminar o exterminador. Aleluia. Amém? Meio-dia é hora de anular o sacrifício que Satanás tem no altar. Meio-dia é hora de desfazer bruxaria, macumbaria, feitiçaria. Quem crê nisso aí, por favor, levante a mão e diga glória a Deus. É hora de abater tudo. Baal vai cair. Aleluia. E vai cair mesmo. Que Elias restaura o altar e cai Baal, cai os Baalins, cai todo mundo. E o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, 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 aleluia. Porque desceu fogo do céu. Ao meio-dia, gente, é uma hora que a gente precisa entender que vale a pena orar, amém? Amém? E é então interessante, porque até Cantares, gente, olha, o livro de Cantares, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Cantares, no capítulo 1, versículo 7, a Sulamita diz para ele: diz para mim, ó amado da minha alma, aonde leva o teu rebanho ao meio-dia para repousar? No versículo 8 ele diz assim: amada minha, formosa minha, segue os passos das ovelhas, aleluia, amém? Então segue as ovelhas que você vai achar aonde ela está ao meio-dia, pastando, se alimentando. Mas o interessante é que Jesus, ele é capaz de ficar em pé entre eu e o diabo ao meio-dia. Jesus é capaz de ficar em pé. Amém? Amém? Jesus está aqui agora. Porque Jesus vai destruir Satanás ao meio-dia. Está escrito na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 45, que ao meio-dia, na hora sexta, houve treva em toda a terra. Aleluia!
Não houve, Deus tirou todos os fusos horários. Como Marcos diz no capítulo 15, verso 25, que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E o mesmo Marcos 15, 33 diz, e da hora sexta, hora nona, houve treva. Irmãos, pensa nisto. 3 horas Jesus está na luz, 3 horas ele está nas trevas. E ao meio-dia, quando ele entrou nas trevas, a Bíblia é fiel, Jesus é fiel, sabia que ao meio-dia Satanás entraria na capital, Jerusalém. E quando Satanás chega na capital, chega ali em Jerusalém, ele vai ser destronado. Amém? Amém? Quem crê nisso aí, levante a mão. Levante a mão, olha para mim aqui. Ele vai ser destronado ao meio-dia. Pode baixar a sua mão. Porque Jesus, naquele momento que Satanás entra ao meio-dia, Jesus desloca da cruz. E é aquele momento que vai tomar a chave do inferno, a chave da morte, e vai tirar o poder de Satanás. Por isso, quando ele volta, ele diz, Pai, está consumado. Amém? Está consumado. Por isso que João capítulo 19, verso 30, ele diz, está consumado. Aleluia. Eu paguei o valor do resgate, eu abri a porta do perdão, eu venci Satanás. Aleluia. Está consumado ao meio-dia. E dali para frente, Jesus passa a ser Senhor da igreja. Satanás perdeu a guerra para Jesus. Mas veja bem, quando você olha Atos capítulo 9, você vai ver que Saulo quer matar a igreja. Ele sai para matar a igreja, prender e tudo. Com direito, com carta, com autoridade, assinada por magistrados, desembargadores, etc. Ele tinha autoridade de prender e matar quem resistisse. Você lê no capítulo 9, Jesus aparece, fala com ele, ele se rende e se converte. Você não acha a palavra meio-dia. Mas quando você for ler Atos 26, você pode até ler aí, Paulo vai estar testemunhando, agora não é mais Saulo, ele vai estar testemunhando para o rei Agripa. Aí no verso 13, olha o que ele diz. Era meio-dia, ó rei. Aleluia. Aleluia. Era meio-dia, ó rei, quando eu vinha, de repente uma luz brilhou, mais forte que o sol, e uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Amém? E ele dizia, eu caí por terra, e todos que estavam comigo caíram por terra. Isso quer dizer, todos os demônios que estavam com Paulo caiu por terra, e a igreja foi protegida ao meio-dia. Então o que eu quero dizer para vocês é levantar um grupo de oração ao meio-dia. Amém? Amém? Não importa, você pode criar um grupo na igreja. Na Itália a gente tem as quarta-feiras, na igreja. Chegamos a ter mais de 600 pessoas orando às quartas-feiras ao meio-dia. Porque hoje a igreja cresceu muito. Hoje Palermo, todas as igrejas são grandes. A nossa não é a maior. Era a maior, mas agora tem uma igreja lá com mais de 5.000 membros. Aleluia. Glória a Deus. E a maioria se converteu através do nosso ministério. Olha que fenômeno. As coisas que Deus faz. Então você hoje tem um celular, coloca um toque lá do meio-dia, está no carro, vai orando, só não fecha o olho, porque senão bate no poste e depois diz, Jesus, por que eu bati? Porque fechou o olho, meu filho. Amém? Amém? Está cozinhando ao meio-dia, ora, faz sua oração. Se você puder andar orando pelas ruas, na Itália nós criamos o seguinte, todos os dias, ao meio-dia tem gente passando pelas ruas, de carro, de motorina, de moto pequena, andando pelas ruas e clamando pelo poder do nome de Jesus. O bairro da igreja, a gente rodeia o bairro quase todo dia com esses grupos,
queimando o poder das trevas em nome de Jesus. Amém? Ali tem esse DVD, se você quiser colocar dentro da sua casa, ligar e deixar lá. No final, sua casa vai estar liberta ao meio-dia. Aleluia. Amém? Acredite nisto. Por isso que eu falei que ia só conversar com vocês sobre isto aqui. Porque é uma mensagem, é um estudo muito longo. Mas dá para a gente entender que a promessa chega ao meio-dia. Amém? Amém? Que o nosso inimigo caia ao meio-dia. Aleluia. Aleluia. Que a igreja se levanta ao meio-dia. Glória a Deus. Que o céu se abre ao meio-dia. Aquilo que o diabo tirou pode ser devolvido ao meio-dia. Amém? Vamos colocar de pé neste momento.